mal sofrer, de Lacordaire. Quando o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações, porque vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, porém, ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente, ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa, mas essa recompensa é preciso merecê-la. E é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente, porque o repouso da retaguarda no acampamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Ficai satisfeito quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso, algumas vezes, mais coragem do que num combate sangrento. Porque aquele que ficaria firme diante do inimigo se dobrará sob o constrangimento de uma pena moral. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva louros e um lugar glorioso. Quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo. E quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode, pois, ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. E aí, André? Muito bem, Bini. O texto escolhido por Bini tem a ver com nossa reflexão da noite de hoje, né? Eu vou pedir ao nosso irmão Saturnino que faça, e foi muito bem escolhido, primeiro eu vou pedir ao nosso irmão Saturnino que faça a prece inicial para a gente iniciar os nossos trabalhos. Obrigado, viu, Bino? Excelente. Saturnino. Opa, Saturnino. Opa, André, só um instantinho, André. Pois não. Ó, show.
Vamos mentalizar o nosso Mestre Jesus, né? Ficar agora em concentração, para que a gente possa fazer. Pronto, uma palavra saturnina. Eu estava ligando aqui, aí acabei atendendo, né? Amado Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui, agradecendo a oportunidade deste encontro, rogando para que possamos aproveitar dos conhecimentos trazidos nesta noite de hoje e que isso sirva de reflexão para modificarmos as nossas atitudes, comportamento, entendendo o contexto de hoje, que vivemos as dificuldades, de forma que hoje possamos receber novos conhecimentos e nos iluminarmos um pouco mais nesse processo de conquista gradativa, do aperfeiçoamento, da compreensão do sentido da vida e enfrentando as dificuldades. Que o Mestre Jesus nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, né? Bem, hoje nós vamos seguir nessa reflexão, não é? Sobre o tema é justamente a felicidade e o sofrimento segundo o Evangelho, né? A gente poderia complementar segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Espiritismo traz uma série de reflexões sobre essa concepção de sofrimento e de felicidade, né? Então, se a gente perguntasse às pessoas, digam aí momentos felizes que vocês tiveram, né? E momentos de sofrimento. Então, o que é que as pessoas diriam? A gente sabe, inclusive, dizer quais são os momentos de sofrimento nosso, né? Então, momentos de dor, momentos de, né, de desprazer, momentos de frustração, momentos justamente de não atendimento dos nossos desejos. Muitas vezes o que a gente idealiza tem muita força, né? E quando não realiza, isso a gente considera um momento de sofrimento, né? Então, lógico que eu estou dizendo isso de forma geral na sociedade, né? No senso comum da sociedade, o que é felicidade? Felicidade é atendimento dos desejos, é prazer, é conquista do ego, é realização. E esses momentos são momentos importantes, né? Mas não necessariamente são momentos que a gente possa dizer que estamos felizes de fato, né? Então, são momentos alegres, são momentos em que a gente realiza as nossas intenções, nossos projetos, e tudo isso é muito bom. Ninguém está dizendo que não é bom isso. Isso é excelente. Ter projetos e realizar sonhos, não é? Muitas vezes esses projetos, esses sonhos, são projetos de grandeza, isso eu quero chamar a atenção, né? São momentos de realização, e o Espiritismo tem uma outra ótica que complexifica essa realidade que a gente vive, né? Da mesma forma, o sofrimento. Sofrimento, as pessoas dizem que é justamente esse momento de negação, né? Um é o atendimento do desejo, o outro é a negação desse desejo, né? Se a gente parar para pensar, é assim que muitas vezes a gente se comporta, né? Então, evidentemente, um ser humano normal, né, a tendência nossa, instintiva, é sair da dor e buscar o prazer, né? E isso a gente, né, desde a longínqua história da humanidade, a gente vai remeter à nossa realização dos nossos instintos. É uma barriga cheia, não é? Todas as necessidades fisiológicas saciadas, e isso a gente considerava que era a felicidade, né? E o sofrimento não. O sofrimento é a negação disso, né? Então, como é interessante o olhar do Espiritismo, que é como se a gente tivesse, minha gente, no alto de uma montanha. Você subiu lá em Martins, em Porto Alegre. Espero que vocês tenham a oportunidade de conhecer as belas serras aqui próximas, né, nossas.
E aí, quando a gente sobe ali, a gente vê as cidades, tem 11, 12 cidades ao redor da serra, e a gente consegue visualizar, não é, de longe. Então, quando a gente se distancia, e esse é o olhar do plano espiritual, se distancia das situações, não é, a gente consegue ver com mais clareza a pequenez de determinadas situações, né? Você está ali na cidade, eita, que cidade aqui é grande, aí chega lá do alto, a gente vê as limitações da cidade, né? Vê com outro olhar. Então, o que é que eu quero convidar vocês hoje? É a gente ter um outro olhar sobre as situações desafiadoras da vida a partir do espiritismo. E a gente entender esse conceito de sofrimento e o conceito de felicidade, né, que o espiritismo traz. E o espiritismo, ele racionaliza, isso que eu acho bacana, né? Ele racionaliza, ele traz uma fé raciocinada, e diante dessa fé raciocinada, a gente tem mais elementos para nos conduzir bem nos momentos em que a vida diz sim, e que venham momentos cada vez mais que a vida diz sim, não é que a gente realize nossos projetos, mas que a gente saiba digerir a realização desses projetos. Receber as vitórias, porque essas vitórias também são testes, são provas. A gente vai conversar sobre isso. E também ter forças para poder enfrentar de cabeça erguida os sofrimentos, muitas vezes, que dilaceram nossos corações, os sofrimentos que nos tiram do equilíbrio, mas que com a fé a gente vai conseguir ter a resignação. E a resignação, como a gente falava com a Janine na semana passada, a resignação é uma atitude ativa, né? É uma resignação ativa, não uma posição de passividade. Mas é um outro olhar sobre o sofrimento, que não vai dizer que a gente convida, o espiritismo não convida a gente a gostar de sofrer, mas é a gente lutar para sair daquela situação de sofrimento, e isso é resignação, sem revolta, não é? E aceitando racionalmente, procurando digerir racionalmente aquela situação desafiadora, seja o sim ou seja o não da vida, né? A gente entendendo o sim como um momento de felicidade, que a gente vai trabalhar um pouco a limitação disso, né? Momentos alegres é sim, momentos tristes é o não da vida. E aí a gente vai perceber que todos esses momentos são situações desafiadoras que o espiritismo nos ajuda a ver com maior complexidade, né? A entender melhor, a ter uma fé e saber por que confiar em Deus, né? Então isso a gente chama de fé raciocinada. Eu queria fazer um preâmbulo, né? Eu acho que é justamente nesses momentos em que eu percebo, reflito, que esse modelo de pensamento da fé dogmática, ela tem transcendido para outros campos, né? Eu quero chamar a atenção de vocês isso. A gente acha o que é uma fé raciocinada e o que é uma fé dogmática, né? O espiritismo veio para superar, para se contrapor e superar a uma fé dogmática, de você acreditar e você se apegar a essa fé, a essa verdade, não é? E mesmo com a mudança da realidade, você está aferrado àquela verdade. Isso não é interessante? Isso é uma característica da fé dogmática. Você tem verdades através dos dogmas, a realidade mudou e você não consegue acompanhar a mudança da realidade. Veja como o espiritismo, Kardec colocou uma coisa muito interessante. Eu vejo, assim, queria compartilhar isso com vocês. Vejo quantas coisas interessantes o Kardec trouxe, né? E eu acho que uma das questões, uma das características tão importantes e tão essenciais, cada vez mais no nosso mundo, né, nesse planeta, essa característica do Kardec de ter a capacidade de mudar de posição. Isso, de superar e propor uma fé que dialogasse com a ciência, que dialogasse com a razão, não é?
Então, por quê? Porque a realidade muda. Aquele que tem muitas certezas, isso é o convite a uma doença psicológica chamada fanatismo. O fanático é alguém que mentalmente adoeceu, né? E adoeceu por quê? Porque ele pode mudar o que for a realidade. Ele não se comporta como ser humano, se comporta como um poste. Ele tem aquela certeza, aquela convicção, isso é bom, é o início de uma fé raciocinada, né, isso, e se dedicar a ela devotamente à verdade, isso é muito, muito bom. Só que isso adoece se a gente não tem essa postura de abertura que o Kardec nos convidava, que o Kardec vivenciou, né, espelhado em Jesus, né? Então, o que é que eu quero exemplificar? Por exemplo, o que é que o Kardec dizia sobre a ciência? E olha, se a ciência, no dia que a ciência comprovar que alguma verdade que o Espiritismo está dizendo não é verdade, o que é que o Kardec disse? Disse que deixe o Espiritismo nesse ponto e siga a ciência. Por quê? Porque o Espiritismo iria acompanhar essa nova verdade comprovada cientificamente. É um exemplo, isso eu quero chamar a atenção de vocês, isso é um exemplo do que é a postura mental do Kardec, né? É a postura de quem tem uma fé raciocinada. E hoje, o que eu estava comentando com vocês, eu vejo que essa fé dogmática, essa postura de se aferrar à verdade, minha única verdade, né? E não se abrir nem com a realidade batendo a nossa porta, isso tem transcendido para outros campos, né? Às vezes isso transcende dessa fé dogmática para o campo acadêmico, para a ciência também, sim. Quando você tem um acadêmico que só conhece um autor, só estuda aquele autor, não abre mão daquele autor de jeito nenhum, não é? Você tem, mas esse não é a boa ciência, porque a ciência é feita por homens e mulheres, com suas limitações. Por isso nós erramos, não é? Mas vejam que a forma de se relacionar com a verdade é bem ao estilo de Kardec, porque essa que eu acabei de citar não é uma postura científica, acadêmica, mas tem, não é? Essa postura também transcendeu e transcende isso para outros espaços, para a política, não é? Então, lideranças se apresentando como, né, referências de verdade, pessoas seguindo lideranças políticas como se seguissem um líder religioso, não é, dogmático, e acreditando no que o líder diz em detrimento, ou os líderes, né, que não é um só, e os líderes dizem e sem a devida comprovação da verdade, né? Então, às vezes a realidade muda e a gente precisa acompanhar essa, né? Os homens e mulheres, eles são seres humanos, eles erram. E o que o Kardec vem nos convidar é ter essa postura de fé raciocinada, de confiança em Deus, mas confiança em Deus sabendo por quê, não é? Então, a gente vai fazer uma série de reflexões baseado no Espiritismo. Eu quero convidar vocês hoje a uma noite de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a fé, não é? Sobre a verdade, sobre o sofrimento e sobre a felicidade, não é? Falar de sofrimento e felicidade são duas coisas que estão ancoradas, né? Então, o que eu quero convidar vocês, vamos refletir alguns elementos importantes, muito significativos, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, não é? E aí eu quero pedir a vocês, assim, vamos fazer uma imersão nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem textos, assim, de muita reflexão, de muita qualidade, né? Textos do Kardec, textos dos Espíritos. Eu vou mostrar para vocês que, no estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem uma ótica diferente do que o senso comum apresenta sobre felicidade, sobre sofrimento, né? Eu destaquei alguns elementos que eu não podia deixar de comentar com vocês, tá certo?
tem alguns trechos muito bacanas, né? O texto tem um texto de Kardec que abre o capítulo, né? Um texto, inclusive, longo de reflexão, né? Do próprio Kardec, e nós temos, não é, um texto que aqui, na edição que eu estou, que é a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, ela tem aqui quase 12 páginas do texto, não é? E é um texto muito interessante, muito significativo. Eu convido a vocês, vamos refletir com Kardec sobre o sofrimento e sobre a felicidade, não é? A primeira questão que me ocorreu, que assim selecionei para que a gente conversasse, são as causas da felicidade. A gente já parou para ver da infelicidade, do sofrimento. Não sei se como vocês estão, eu espero que todos estejam bem, não é? Nesse momento, né? Nós estamos vivendo um momento que muitos não esperavam, outros, os cientistas principalmente, avisavam, né, com antecedência, que nós poderíamos viver esse momento de agravamento da pandemia, né? Infelizmente, nós estamos vivendo esse momento e talvez os momentos mais duros a gente ainda vá viver, né? E vamos pedir a Jesus que tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do Brasil, que abençoe esse país, esse planeta, mas que a gente consiga passar tudo que a gente precisa passar com dignidade, né? Com confiança em Deus. Que Ele possa nos dar o livramento necessário a todos nós, né? O livramento necessário que possamos continuar aqui na Terra, nesse planeta com as nossas missões, né? E eu fiquei lembrando muito, evidentemente, do momento em que a gente está passando, quando eu estudava para fazer essa palestra. E fiquei pensando, por exemplo, quais são as causas disso? Eu acho que as pessoas se perguntam quais são as causas dos sofrimentos. Um sofrimento coletivo desafiador como esse da pandemia, né, do novo SARS-CoV-2, do coronavírus. Que explicação, quais são as causas? Mas também quais são as causas dos nossos sofrimentos, né, cotidianos, de que cada um de nós enfrenta, todos nós enfrentamos sofrimentos nessa vida, situações desafiadoras, não que a vida nos deu, né? Quais são as causas disso? Kardec, ele vai fazer uma diferença que eu acho muito interessante, né? É comum, talvez assim, uma primeira aproximação do espiritismo, a pessoa ache que os espíritos ou os espíritas, né, estudando o espiritismo, acreditem que tudo que acontece com a gente é fruto de encarnações passadas. E eu vou mostrar para vocês que nesse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Kardec tem uma longa reflexão mostrando que existem causas, né? E ele faz uma diferença aqui que eu quero dizer assim, ele diz assim, tem duas principais espécies de causas para o sofrimento, tá certo? E ele diz assim, uma tem sua causa na vida presente, outra fora desta vida. E ele vai ter uma longa reflexão sobre as causas do sofrimento nessa vida nossa. Eu quero trazer alguns elementos para vocês. Eu vou pedir a vocês para ler um curto parágrafo em que ele faz uma reflexão extremamente profunda, o Kardec. E ele diz assim, remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências naturais do caráter e da conduta daqueles que os suportam, não é? Ele vai dizer assim, ó, o sofrimento, muitas vezes, a gente atribui o sofrimento a outras vidas, mas o que ele está dizendo é que a maioria do sofrimento, pelo menos uma parte significativa desse sofrimento, a origem desse sofrimento é o caráter e a conduta dos que os suportam, que suportam esse sofrimento. Quantos homens caem por sua própria culpa, por sua própria responsabilidade?
Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos são vítimas de sua... quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Então, o Kardec nos chama a responsabilidade, sabe? E não é, vejam, é muito diferente se responsabilizar do que se sentir culpado. A culpa é paralisante. Às vezes a gente carrega uma culpa atroz de uma encarnação para outra e engendra, por exemplo, cria problemas psiquiátricos, né? A esquizofrenia, a crise esquizofrênica da esquizofrenia catatônica, né? Aquele que ele fica parado, né? Não sei se vocês já viram alguém numa crise como essa, não é? Quer dizer, o que é que paralisa? A culpa. Muito interessante isso, né? Então, quer dizer, a ideia não é a gente se sentir culpado, é a gente se responsabilizar. Qualquer sofrimento dessa vida, a gente precisa seguir essa ótica do Kardec e dizer assim, qual é o primeiro passo? É a gente chegar à vida adulta, é se responsabilizar, porque tem muita gente que não chega, pode ter 88 anos e não se responsabiliza diante das opções que fez. E aí, culpa, como Kardec vai dizer, a má sorte, não é, o destino, não é a vontade de Deus. Quando ele, para aprender bem com aquele sofrimento, ele precisa se responsabilizar. É dizer assim, o que eu contribuí para chegar nessa situação em que eu estou? Então, fazendo isso, fazendo essa avaliação, ele tem condição de aprender a lição e não repetir mais. Porque Deus é uma espécie de mãe, não é? Misture uma mãe com um psicólogo, um pedagogo, alguém que está querendo a tua evolução e a tua felicidade, o melhor para você. E ele possibilita, através das suas leis, uma série de experiências para que você cresça. Então, qual o sentido do sofrimento? Deus está permitindo para que a gente possa evoluir, que a gente possa aprender uma lição e levar aquela lição para a vida, para a nossa evolução espiritual. Então, isso é uma questão muito importante que o Kardec vai dizer. É se responsabilizar. Não é culpar, é se responsabilizar. E ele segue no texto e dá uma série de... ele comenta uma série de questões. Eu vou seguir com vocês esses comentários. Isso aqui já daria uma palestra, uma conversa muito boa. Eu vou mostrar para vocês aqui. Na sequência do texto, ele vai dizer assim, olha, veja, aí ele começa tocando em situações específicas. Quantas uniões infelizes, ele fala de casamentos. Quantas uniões infelizes porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. A gente pensar o seguinte, muitas vezes existem, né, pessoas que estabelecem um consórcio, né, um casamento, e aí não se levou em consideração o aspecto afetivo, emocional. Ali não havia laços de sentimento, mas união de interesses, não é? Às vezes, né, nessa perspectiva de alpinismo social, não é? Isso, não é, ainda acontece, não é? De você se consorciar com alguém sem gostar, entrar num casamento sem amor, né? Mas avaliando num cálculo outros interesses, né? E o que é que ele vai dizer assim, olha, esses casamentos são infelicitadores, não é? Vejam, e aí depois, quando você está numa união que não está na sua alma gêmea, está na sua alma algemada, não é? Numa situação, né, desafiadora de você ter que conviver com alguém que você não ama, isso por si só é uma situação desafiadora, um sofrimento. Mas de quem foi? Isso é um planejamento reencarnatório?
é importante que a gente avalie que nem sempre isso foi um planejamento reencarnatório, não. Isso foi fruto das nossas opções. É, às vezes, o corpo jovem que chamou a atenção, e aí o móvel daquela relação foi o desejo, não é? E aí, mas não tinha sentimento real, não é? Às vezes foi um outro cálculo, não é? Que era um cálculo de interesse, um casamento com a moça que era filha de um comerciante. E aí, como isso às vezes é um cálculo que a vida ensina, não é? Muitas vezes a gente vê a roda da fortuna e daqui a pouco aquele comerciante faliu e você está preso numa relação que você estabeleceu. Estou dando só um exemplo, não é? Como são essas coisas da vida. Então, é do planejamento reencarnatório se você sentiu aquela sineta do coração, não é? Vamos pensar assim. Então, o que é que foi o móvel? Não interessa se foi planejado ou não, se foi também fruto das nossas opções. O importante é a gente se responsabilizar, não é? E dizer assim, qual foi o móvel que me levou a me consorciar? O que é que... Escute seu coração, não é? Escute sua consciência. Então, essa é a postura mental que o Kardec nos convida, não é? Isso é chegar à vida adulta, é se responsabilizar, né? Ele vai dizer outras situações aqui, ó, quantas dissessões e disputas funestas se teriam evitado com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperância e dos excessos de todo gênero? Aí eu lembrei que o Nosso Lar, o livro Nosso Lar, aborda uma questão que é muito interessante, né? Que é pessoas, uma quantidade enorme de pessoas, uma quantidade significativa, ao ponto do autor espiritual registrar isso no livro, André Luiz, né, a psicografia do Chico Xavier, registrar a quantidade enorme de pessoas que chegam ao plano espiritual, desencarnam antes do momento aprazado, do momento planejado, por conta do mau uso do seu livre-arbítrio. Então, da forma como ele se conduziu durante a vida, dando-se a... Né, e hoje a medicina está mostrando isso, né? Então, a importância da gente ter uma vida saudável, de ter uma alimentação saudável, de fazer exercício, né? De não beber bebida alcoólica, não fumar, não é? Porque isso traz uma série de complicações, não é? Para a saúde. Então, o André Luiz mostra, e é dito até que o André Luiz fumava, mas no livro não mostra isso de jeito nenhum. Ele chega a ser acusado pela própria consciência e os espíritos, que ele está ali numa região de sofrimento, uma região umbralina, né? Próxima ali dos sítios do Nosso Lar, e ele é acusado de suicida. Ele diz assim, mas eu lutei até o final da vida. Só que ele, nos excessos que comete na alimentação, nos excessos que comete na área genésica, não é? O que é que aconteceu? Ele acabou contraindo uma doença que levou, né, no final, a um desgaste do corpo físico, e ele veio a óbito antes do tempo aprazado, né? Então, quando ele entende isso, ele se responsabiliza. Não é sentir culpado, ele diz assim, eu poderia ter feito diferente. Essa é a minha parte, né? Então, eu vou dar um outro exemplo que o Kardec traz aqui, que é muito interessante. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram as más tendências desde o princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que nele se desenvolvesse o germe do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, e que produzem a secura do coração. Eu achei muito poético isso do Kardec, sabe? A secura, o que é que seca o coração? É o orgulho, o egoísmo, a vaidade. E depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem com sua falta de respeito e a sua ingratidão. Ele está dizendo dos filhos em relação aos pais. É muito interessante essa passagem, porque, e assim, quanto ela é atual. A gente vê
né? Os pais, muitas vezes, angustiados com os destinos dos filhos, né? Uma geração cada vez mais, essas mais jovens, esperando resultados muito rápidos, né? E a vida não é assim, eles não são educados. Antes você tinha um modelo de família que silenciava a criança, reprimia, e ninguém está dizendo que aquilo era bom, não é? Mas, apesar de tudo, nós fomos nos educando com alguns valores e com limites. Excessivos os limites. Esses limites eram limitadores. Mas colocar limites dentro do bom senso, do saudável, é um ato de amor, não é? Porque a criança, muitas vezes, no lar, o que é que nós estamos vivendo? Isso já era do tempo de Kardec e até hoje, isso aí é cada vez, isso é, infelizmente, mais atual, não é? Você não diz nada, a criança não diz não é? Por indiferença, às vezes, por fraqueza, porque educar dá trabalho, então, a dar amor, dar carinho, às vezes, também precisa dizer não, quando a criança, né, ela apresenta alguma falha de caráter que a gente precisa corrigir enquanto o barro está mole, não é? Mas os pais, o que é que estão? Estão dando bens materiais, isso dá, né, principalmente da classe média, você vê esse fenômeno na classe popular, mas é mais raro, você tem um volume maior dessa postura dos pais que querem compensar as ausências, não é? Pais e mães, compensar as ausências, dando bens materiais, atendendo esses desejos, né? Aí tome brinquedo, tome isso, tome aquilo, e não diz não, e não são autoridade para essas crianças, e não deixam que outros adultos sejam, né? Que você tinha um modelo anterior, uma autoridade vertical, autoritária, isso é muito ruim, mas a gente não pode tirar essa autoridade vertical, autoritária, e não substituir por uma autoridade saudável, uma autoridade baseada na moral, no amor, né? Então, antes a gente educava os filhos pensando em que a gente precisava também, eles precisavam aprender a respeitar o saber dos mais velhos, respeitar os mais velhos, né? Então, isso não pode se perder no horizonte. Uma criança que não respeita os adultos, que entende que os adultos estão ali para atender os seus desejos, que o mundo não pode dizer não, é uma criança que não aprendeu a lidar com os nãos da vida, ela não aprende a lidar com a frustração. E o que é que acontece? O mundo, meu amigo, minha amiga, vai ser cruel. O mundo pode ser cruel com ela ou com ele. E aí vai ser muito mais difícil para essas pessoas. Então, um nível de adoecimento muito grande. Quando cresce, já na adolescência, que é aquela fase para conquistar a independência da personalidade, ele se afasta, não é? E aí, naquela fase, se ele não tem uma relação amorosa com os pais, de respeito baseado em diálogo, mas em autoridade, não é uma autoridade moral baseada no amor, ele vai te respeitar. Então, essas crianças criadas sem limites, sendo atendidos desejos, mas sem amor, muitas vezes essas crianças sofrem abandono afetivo. Isso é a indiferença que o Kardec comenta aqui, não é? Então, sofrem abandono afetivo e depois, quando crescem, os pais se surpreendem com a falta de respeito, como Kardec colocou, com a ingratidão, como Kardec colocou. Mas o que Kardec está colocando para a gente? Se responsabilize diante dessa situação, porque você, infelizmente, contribuiu. Porque isso não é, meu Deus, isso é um inimigo do passado, que botaram na minha vida meus filhos. Não, meu amigo. Isso é reflita que isso pode ser fruto de como você educou seu filho ou sua filha. Não é? Então, não é dizer que às vezes isso aí é um cúmplice. Você está achando que é um inimigo, às vezes isso aí é uma pessoa afim sua e que você não se responsabilizou, não cuidou. Agora, se você fez sua parte, e aí é o que a gente vem colocar o raciocínio do espiritismo. Ora, se você fez sua parte,
se você deu amor em todos os sentidos, deu limite, deu orientação, aquela criança foi super amada, ensinou-se o respeito, fez tudo o que se pôde. Ela saiu de 2 para 3. Você estava querendo 10, mas ela saiu de 2 para 3. Tudo bem, você fez a sua parte, ótimo. Então, o que o Kardec vai colocar para a gente, olha aí, essa é uma questão, se a gente fosse fazer prova, eu diria, anotem aí que essa é uma questão de prova, essa é uma questão importante. O que é que Kardec diz sobre a felicidade? Qual é o outro nome da felicidade, minha gente? Se eu perguntar, Tonhão, tem de cor. A felicidade, o outro nome da felicidade é a consciência tranquila. Então, se você está com a consciência tranquila, qualquer pai e mãe, por exemplo, vai se deparar com uma situação desafiadora. Se tem vários filhos, vai ter um tem uma personalidade, outra. Um aprendeu, outro não, outro no nível evolutivo. Os pais fizeram tudo que pôde. Aí sim é uma prova. Aí a gente pode pensar em outras situações, e é isso que o Kardec vai colocar. Espera aí, se a gente analisou, e isso é um exercício didático, porque muitas vezes na situação das vidas, na situação prática, se somam elementos, causas dessa vida com causas de vidas anteriores. Mas é fácil a gente perceber, por exemplo, situações de desafio, situações de sofrimento que a pessoa está passando e que não fez por merecer. Kardec coloca aqui muito bem, parece que atingiu foi uma fatalidade, não é? E ele dá alguns exemplos, eu quero mostrar para vocês aqui. Um sofrimento que tem causas em vidas anteriores, que parece atingir a pessoa como uma fatalidade, tá certo? Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previdência, quer dizer, a pessoa tomou todos os cuidados, e acabou acontecendo aquele acidente que nenhuma previdência poderia impedir. Os reveses da fortuna, que frustram todas as medidas de prudência. Ele fez tudo certo, agia bem com dinheiro, não cometia excessos, fez os investimentos corretos, teve uma mudança do mercado, ele vê a falência. O que é que ele... Não, era uma situação kármica, um sofrimento que ele precisava passar, né? A gente vai entender. Então, vejam, que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram tantos infelizes o medo de ganhar a vida pelo trabalho, né? Então, o que um cego de nascença, ele foi responsável por aquele sofrimento. Então, essas são reflexões que o Kardec vai nos trazer para a gente nos fazer entender que, de fato, só a reencarnação explica, e aí essa verdade do Espiritismo é muito consoladora. Por quê? Porque só, por exemplo, quando a gente compreende a dinâmica das várias vidas, o processo educativo, pedagógico, a que todos nós estamos submetidos e submetidas, não é? Nessas situações em que a gente não aprende tudo numa vida só, e a gente vai acumulando, né, experiências, e aprendendo com os erros, e aprendendo com as lições dos nãos, aprendendo também com os sims da vida, não é? Com as realizações. Então, essa é uma dinâmica, né, que só a reencarnação explica, a reencarnação como preconizada pelos espíritos, né, que foi as informações que o Kardec trouxe, né? Então, é um fio condutor da nossa evolução espiritual, é a ideia da reencarnação, né? A misericórdia divina que Deus nos permite de uma encarnação para outra, inclusive com o esquecimento, né? Que é muito importante esse processo de esquecimento, porque impediria nossas relações sociais, nos paralisaria na culpa,
né, se a gente lembrasse de tudo que a gente fez em vidas anteriores. Né? Então, essas situações de sofrimento, os projetos realizados e não realizados, né? O que a gente fez, isso fica para o passado, e cada encarnação a gente pode acumular mais e aprender mais lições, né? Recebendo pela lei de causa e efeito, né, o fruto das nossas escolhas, nessa vida e na outra vida. Né? Então, vejam, essa é muito bacana, essa compreensão do Espiritismo, sabe? E a gente, para ir caminhando para o final, a gente entendeu essa dinâmica, a felicidade, não é, como a consciência tranquila, o sofrimento como uma situação desafiadora, o sofrimento com causa nessa vida, né, eu diria muitas situações, né, e o sofrimento com causa de vidas anteriores. Nessa causa de vidas anteriores, eu quero mostrar para vocês uma coisa que é também muito interessante, certo? Toda vez que a gente vê uma situação, e me chama a atenção isso, porque toda vez que a gente vê uma situação que não se explica nessa vida e que a gente relaciona a vidas passadas, a gente coloca um certo depósito de culpa naquela pessoa. E aí eu quero também chamar a atenção que Kardec nos vacinou, a gente está todos nós estamos tão preocupados com a vacina, né? Doido que a vacina chega a vacina para todo mundo, para a gente voltar para os franciscanos, não é? Se Deus quiser, todo mundo se vacinar. E a gente está tão preocupado com a vacina nesses tempos, né? Uma coisa que nos vacina desse olhar, o Kardec nos trouxe se você for ver, está no Pentateuco, as obras de Kardec dão muitos fundamentos para a gente não cometer certos, eu vou chamar de equívocos da apropriação do espiritismo, das leituras. Né? Então está tudo em Kardec. Por isso é uma campanha da década de 90, do século XX, leia Kardec, né? Vamos ler Kardec, vocês vão ver que a gente tem muitas questões ali que podem nos esclarecer. Né? Uma delas é essa em relação também a vidas passadas. Às vezes você vê uma pessoa passando uma situação e vai dizer assim, isso aí foi em vida passada. E, de fato, não tem uma explicação nessa vida. Por que a pessoa está sofrendo? Né? Eu vou dar o exemplo do cego de nascença, só para ser um exemplo bem superlativo, sabe? Eu diria assim, olha, o que foi que ele fez em vidas passadas para ele estar cego? Vamos parar para pensar? E aí, veja, se eu sou cego de nascença, aí eu chego, alguém que é espírita, diz assim, olha, você é cego, está cego nessa vida, porque numa vida passada, você possivelmente era um senhor de engenho e você mandou cegar um escravo, que era um ser humano. Você achava que era só uma coisa, era só uma... E aí é gente, é filho de Deus, como você, como eu, como qualquer um de nós. E aí você provavelmente mandou cegar alguém. Como você cegou alguém, agora você nasceu cego. Né? Ele pode entender aquilo como uma explicação racional, não é? E pode ver algum sentido e alguma consolação. Mas ele também pode achar que, além de cego, como é que ele está se sentindo? Vamos parar um pouco para pensar. Além de cego, ele é um homicida em vidas passadas. Ele ficou sentindo bem? Ele consolou-se? Não é? Então, às vezes a pessoa é vítima de alguma coisa, de algum mal, e às vezes a gente deposita, além do sofrimento que a pessoa está sentindo por a dor, pelo que está passando, né? A gente amplia esse sofrimento depositando uma culpa na pessoa. E aí, vejam que Kardec nos adverte que a gente não pode fazer isso. Por quê? Porque aquele sofrimento da cegueira de nascença é possível que tenha sido uma questão de vidas passadas? É. É uma expiação? É. Hoje ele é muito melhor do que era antes. Ele está aprendendo uma lição educativa
Deus não condenou ele ao inferno, porque o inferno não existe, o inferno está na nossa consciência. Ele passou uma situação extremamente, né, dolorosa depois que desencarnou. Disse, meu Deus, que foi que eu fiz? Aquilo ali era igual a mim, eu achava que me achava superior porque era senhor de engenho, mas é um escravo, é o meu irmão. E aí vem a culpa, vem o arrependimento, e aí ele inicia um processo de reparação. Pede para vir no seu planejamento reencarnatório, traz a cegueira de nascença como uma expiação, que é o quê? Um sofrimento que tem origem em vidas passadas, não é? E que ele veio aqui para, não é, expiar, para poder superar aquele sofrimento. Superar, eu vou chamar de débito. Essa linguagem é só para a gente se entender. Ele veio ali e pagou um débito. Ele tinha promovido um ato, né? uma cegueira, ele cegou a pessoa, né? O escravo, um filho de Deus como ele. E aí é possível. Mas, olha o que Kardec nos diz, para a gente caminhar para o final. Não se deve crer, olhe, veja Kardec, não se deve crer, no entanto, que todo sofrimento suportado nesse mundo seja necessariamente indício de determinada falta. Muitas vezes são simples provas escolhidas pelo Espírito para concluir sua depuração e acelerar o seu adiantamento, diz Kardec. Então, pode ser que esse raciocínio que eu desenvolver é plausível em relação à cegueira de nascença, mas pode ser também que eu estou falando do cegueira de nascença para dar só um exemplo, certo? Mas pode ser também que eu diga, olha, eu sou muito vaidoso, não é? E eu quero vir com uma limitação. Eu quero aprender com mais modéstia, né, da vida, eu quero ver, né, eu quero usar bem outros sentidos, e eu quero passar pela prova. Eu posso até que ceguei alguém, e aí eu fui cego uma vez, eu posso vir de novo, não para espiar, para pagar nada, mas para aprender o valor da visão. Um exemplo, estou só dando um exemplo para a gente se entender. Então, existem situações que a gente passa de sofrimento, que não tem explicação nas nossas ações nessa vida, a gente, né, pode remeter a um planejamento reencarnatório, a gente precisava passar por aquela situação, mas não necessariamente a gente tem alguma culpa. Isso não cabe a gente saber. O que o Kardec chama a atenção é que às vezes é só uma prova, que a gente precisava aprender essa lição. Tá certo? Então, feita essa diferença, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero só fechar falando, porque tem muitas coisas nesse capítulo 5 que eu convido vocês a estudarem, convido a todos nós, né? Mas tem um texto aqui que eu acho um dos mais significativos do Evangelho, mais significativos, tá certo? Que é o texto chamado A Desgraça Real. Para a gente entender também como a vida, eu vou chamar assim de dialética, né? Eu vou fechar essa palestra nossa com a história de um filósofo muito difícil, o entendimento desse filósofo, que é o Hegel. E Hegel tem uma dialética chamada dialética do senhor e do escravo. Isso é muito interessante a gente entender. Esse texto da Desgraça Real foi um texto escrito antes do filósofo Hegel, desse texto, né, que eu estou mostrando para vocês, dessa dialética, que é a dialética do senhor e do escravo, né? Que vejam que tudo na vida, como a realidade é mais complexa do que só duas posições, sim ou não, preto e branco, né? Opa, tem mais complexidade aí, tem mais colorido na vida, né? Nas situações da vida. E o Espiritismo nos ajuda a entender essa complexidade, né? O Hegel tinha uma dialética que é muito bacana. Ele diz assim, a dialética do senhor e do escravo.
ele fazia duas perguntas, tá certo? Algumas perguntas para a gente ir respondendo, tá certo? Ele chamava isso de tese, antítese e síntese. Eu não vou complicar aqui nesse final, eu quero só dar esse exemplo do que é a realidade. Ele dizia assim, eu vou dar um exemplo para vocês, ele dizia que o senhor dos escravos, isso é uma reflexão filosófica, isso não tem respaldo na realidade, isso não é um caso prático, é uma reflexão filosófica. Ele diz assim, olha, o senhor tem escravos e realiza seus desejos através dos escravos, certo? Do escravo. Então, como assim, André? É assim, qual é a tese? E a tese é essa, o senhor realiza seu desejo através do escravo. E aí o senhor quer comer uma galinha, tá certo? O senhor quer comer uma galinha. E aí ele deseja comer a galinha, tá certo? Então, o que é que o escravo faz? O escravo vai no galinheiro, não é? Ou pode ir na floresta, se a galinha está lá selvagem, ou no galinheiro, se ele criava, foi lá, matou a galinha, despenou a galinha, etc. Fez a galinha, serviu, né? Serviu para o senhor, tá certo? Então, a antítese disso é que quem transforma a natureza, não é o escravo e não o senhor. O senhor deseja, mas quem trabalha é o escravo. E Hegel termina com uma pergunta, certo? Quem é livre e quem é dependente? O senhor ou o escravo? Quem é livre? Então, na dialética do senhor e do escravo, o senhor depende do escravo. O escravo é livre porque ele transforma a natureza e aprendeu a se alimentar. E o senhor não. O senhor depende do escravo. Não é? Então, essa é a dialética. O que é que tem a ver, André, com a desgraça real, que é um texto muito bacana que o Kardec tem nesse capítulo 5? Ele vai dizer assim, o que é de fato, minha gente, o sofrimento? Às vezes, aqueles que a sociedade inveja, aqueles estão em desgraça real. É uma pessoa de dito sucesso, é um milionário que realiza todos os desejos, como o senhor da dialética hegeliana, não é? É aquele que realiza os desejos, tá certo? E às vezes a sociedade olha para aquele desgraçado, entre aspas, aquele em profundo sofrimento, um mendigo, uma pessoa em situação, né, em condição de abandono, uma pessoa naquela situação de rua, não é? E vai dizer assim, aquilo ali é um desgraçado. O que o Kardec vai nos trazer nessa pérola, né, da desgraça real é o seguinte, eu quero fechar com essa reflexão que deu o nosso tempo. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizei-me o acontecimento mais feliz do momento, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais deditoso do que o outro, que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo um bem. Tá certo? Então, o que é que ele está querendo colocar aqui? Vejam como é a complexidade da vida, segundo o Evangelho, né? O Evangelho, para o Evangelho segundo o Espiritismo. Para a gente concluir, às vezes situações em que você realiza seus desejos e atola o pé na jaca, é egoísta, é vaidoso, é prepotente, arrogante, ali é a desgraça real. A gente pensa que é um sim, e na realidade a gente está plantando grande sofrimento. E às vezes situações dolorosas que nos trazem frustração nos possibilitam grandes reflexões e mudança de uma curva na direção da encarnação. E aquilo ali é um livramento. Aquilo que a gente está achando que é um sofrimento é um livramento, não é? Então, é uma oportunidade de reflexão que, se bem aprendida, então aquilo não é a desgraça real. A desgraça real não está
no fato, mas nas consequências do fato, não é? Então, muito importante a gente lembrar, pedir a todos, que Deus nos abençoe nessas reflexões, né, da noite, e que a gente se fortaleça nesses desafios para enfrentar, por exemplo, a pandemia do coronavírus, né? Que a gente entenda que muitas situações dolorosas são lições que a gente precisa aprender, lições que podemos ter aprendido de outra forma, mas vem a dor para nos possibilitar reflexões importantes, né? Bem, minha gente, dito isso, eu vou abrir para vocês, quem tiver pergunta, quem quiser falar, vocês podem escrever no chat para a gente continuar conversando, tá bom? Podem abrir aí a câmera e fazer perguntas, ou podem escrever, vocês fiquem à vontade. Nós temos até 8h30 de referência, né? Ok? Não sei se... Aí estou aberto para comentários, para dúvidas. Vocês fiquem à vontade. Quem quiser perguntar. Aqui no chat até agora só tem o pedido para Bino iniciar as palestras. O que é que vocês me dizem? Você vai esperar mais um pouco, viu? E aí? Fala, Bino. O que é que você ia comentar? Você vai esperar mais um pouco. O de Biusca vai esperar mais um pouco. Usca, assim, é. Biusca. André, primeiro, agradecer, né, por esse conhecimento, né, porque você aprofundou bastante a palestra de Janine, né? Teve alguma ligação com a palestra dela. E a gente tem que bater na tecla. Quando eu digo assim, a gente tem que bater na tecla, não é na tecla do outro, é na nossa, né? Aquele provérbio oriental, não sei se é chinês, que diz que os ouvidos mais próximos da nossa boca são os nossos. Então, a gente fala primeiro para a gente, né? Então, a gente tem que entender que a gente terceiriza demais as coisas sem assumir nossas culpas, né? A gente diz que foram os pais, que foi o amigo, e que foi a escola, e que não sei o quê, no caso do espírita, foi o obsessor, mas e faltou aquela reflexão. O que foi que você fez para você sofrer agora? Né? Na questão do karma, a gente fala muito que o karma é só culpa, mas como o karma é ação e reação, as nossas atitudes, né, que a gente está sempre atuando, a gente está, digamos assim, fazendo essas coisas mesmo que provoca ou coisas boas ou coisas ruins, depende das nossas ações, não é assim? Então, o karma não é só uma coisa negativa, como é ação e reação, quando você faz coisas boas, você é recompensado, como na leitura aqui da mensagem, e como você aprofundou aí. Eu fico pensando, André e os amigos e as amigas, a responsabilidade dos dirigentes, né, das casas, dos templos, das igrejas, no receber as pessoas. Porque só a boa vontade não importa. Você tem que ter um preparo. E muitas vezes, as pessoas que nos procuram nas casas requer do trabalhador um conhecimento que, na maioria, a gente não tem, que é do psiquiatra, do psicólogo, assim. Então, como o espiritismo não é para existir o achismo, daí Kardec, com muita propriedade, diz, espíritas, não, Kardec não, espírito de verdade. Espíritas, que é qualquer cristão, né, qualquer ser humano, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, o mandamento. E o segundo, instruí-vos, porque amar tem que ser em primeiro lugar. E você se amar, você usar também o auto-perdão, se conhecer,
Porque quando a gente está no avião, qualquer turbulência, qualquer sinistro, você primeiro tem que colocar a máscara em você, para depois você ajudar o outro, né? Então, na vida também é assim, você tem que procurar preparar-se, né, para você não fazer asneira como é um cego guiando outro cego. Um ponto que você falou, André, que eu lembro muito, por exemplo, eu tive uma aluna que era cega de um olho, isso nos anos 90. Então, alguém vai dizer assim, ela ficou cega porque Deus quis. Que história é essa que Deus quis? Né? Que história é essa? Aí, muitos vão aceitar, que é porque Deus quis. Né? Naquela história que não cai uma folha se Deus não consentir. Mas aí você tem que investigar, e é onde entra a ciência, tão negada hoje por muitos idiotas. Essa criança foi desejada, a mãe não tomou um abortivo, aí você vai eliminar. Não tomou abortivo, era desejada. A mãe teve rubéola? Não. Aí você vai. O pai teve sífilis, passou para a mãe e atingiu o bebê, o feto? Não. Então, quando você elimina todas as possibilidades, um abortivo e tal, elimina tudo isso, aí é onde entra a possibilidade de ter sido, né, de outra existência. Mas no caso da minha aluna, foi um sarampo. A mãe teve sarampo. Mas aí a ciência prova isso, né? Mas aí o fato que você também, eu estou me alongando, mas vou cortar logo, o fato que você falou, porque se você não tiver esse olhar, você vai amedrontar a pessoa que procurou, que lhe confiou. Você vai dizer, não é porque você suicidou-se, é porque você matou alguém, agora como karma veio isso para você. Se você tem a certeza. Então, é por isso que a Casa Espírita, ela é hospital, mas também é escola, que orienta. Mas para orientar, você tem que estar preparado e armado com o amor, né, para receber. Por isso, quando eu falei da responsabilidade dos dirigentes, dos coordenadores, é porque, por exemplo, no diálogo fraterno, quem é que vai receber a pessoa do diálogo fraterno? Eu chego lá para ser atendido no diálogo fraterno, aí Tonhão disse, ai meu Deus, aqui só tem André, mas André sozinho, cadê Érica que não chega? Mas ela ficou de vir. Aí disse, não, eu vou Iusca, fica aqui com o André para atender nosso irmão Bino. E Iusca chegou na casa agora. Aí, se ela tiver bom senso, ela disse, olha, eu vou entrar, mas eu vou ficar aqui esperando o que André vai dizer, que ele é entendido tudo. Mas acontece que algumas pessoas não se comportam assim. E pode colocar tudo a perder essa pessoa que for atendida. É nessa linha aí, certo, meu amigo André e os demais? Muito bem, Bino, muito bem. Não sei se alguém mais quer falar, e os que eu colocou aqui. Lembrei o exemplo de um religioso e humanista que admiro muito e acompanho nas redes sociais. Trata-se do padre Júlio Lancelotti. Ele já mencionou que enxerga no povo sofrido das ruas o rosto de Jesus. Acho que todos nós temos que praticar esse olhar mais humanista, olhar mais humano e lembrar o exemplo do nosso mestre Jesus, né? Então, isso é uma questão interessante que o Usca colocou também, não é? E acho importante a gente frisar que, inclusive em relação ao movimento espírita, nós sempre fomos muito conhecidos, na história do século XX, né? E a gente se consolidou como movimento religioso no Brasil,
através da caridade, né? A caridade espiritual, o atendimento espiritual, que é muito importante, né? É a nossa contribuição, eu acho, como movimento religioso. A desobsessão é uma coisa que nos caracteriza, eu acho que é o mais interessante que a gente pode oferecer, né, em termos de atendimento espiritual, de assistência espiritual, etc. Nós também éramos conhecidos por fazer caridade material, né? A caridade importante que os centros espíritas faziam, né? E vem fazendo ainda, que a gente não pode deixar de fazer, que é essa caridade da assistência mais material, mais imediata, não é? Que muitas vezes quem mais recebe é quem dá, né? Não é? A sopa, a campanha do quilo, né? A visita assistencial a um hospital, a um asilo, um antigo orfanato, entre aspas, né? Porque hoje você tem outra concepção, mas na minha desses trabalhos a gente precisa estruturar cada vez mais, não é para assumir a posição do assistente social, da assistente social. A assistente social é uma profissão muito verticalizada, com estudo, não é? Mas o propósito não é esse. O propósito é muito mais fazer o bem e burilar quem está indo fazer o trabalho, né? Aprender humildade, aprender a amar, né? Com desinteresse, a fazer o bem sem olhar quem. Então, é muito mais um processo educativo para o trabalhador, para o frequentador, né? E aí oferecer alguma possibilidade de ajuda a essas instituições, a essas pessoas, né? Que são semelhantes, são como nós, né? Importante essa questão que o Oscar frisou, né? Dentro dos desafios da vida, né? Não sei se vocês têm mais alguma questão, se alguém gostaria de colocar uma pergunta, um comentário, se a gente pode se encaminhar para o final. Temos aí Tonhão, Saturnino, não sei se... Né? Daqui na tela está aparecendo para mim Tânia, da UNEC. Vocês fiquem à vontade, senão a gente se encaminha para o final. Tem alguma questão? Então, obrigado pela paciência de vocês, né? Eu vou pedir a Tonhão. Tonhão, você pode fazer Olá, André. essa encerramento? Posso sim, amigo. Fechando você e a sua colocação do Brino, né? Nós temos que perceber que quando Jesus disse que os discípulos dele seriam conhecidos por muitos se amarem, e amor para Jesus é o amor ação, que é exatamente aquele amor que faz, que ama o outro igual a si mesmo. Não há maior felicidade do que você fazer algo por alguém, independente de você gostar ou não dessa pessoa, que é uma obrigação de todos os cristãos. E lembrando nesse ponto, André, que essa nossa sensibilidade que a gente tem que desenvolver, buscando atingir a meta crística, que é trabalhar pelo Reino do Pai, vamos pedir a Deus que ilumina cada um de nós nesse momento, abrindo a nossa consciência para um fazer sem limites, com o freio da razão, mas sem limites do coração, para abarcar dentro dele somente os necessitados, independente de ser amigos ou inimigos. Que Deus, nosso Pai, possa fazer com que o Consolador prometido, que chegou até nós pelas mãos dos Espíritos Consoladores, possa nos servir de consolo, e que esse consolo possamos doá-lo a todos os que necessitam, em todos os níveis das nossas possibilidades, espirituais, morais, sociais. Mas que, acima de tudo, que possamos alçar as nossas preces
em favor de todos aqueles envolvidos, direta ou indiretamente, nessa pandemia que nos cerca, para que possamos distribuir a mão cheia, o alento, o consolo para todos aqueles que se foram e para aqueles que ficaram. O nosso voto de paz e tranquilidade para todos os corações sofridos de nossa querida pátria Brasil e do nosso planeta Terra. Assim seja. Assim seja. Pronto. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima semana. Obrigado pela audiência de vocês, tá bom? Obrigado a Érica, a Yuska, né, a Maria Paiva, tá bom? A Adriana, Um abraço a todos. um abraço aí. A Adriana colocou alguma coisa que relacionar as questões atuais sempre às vidas passadas, não nos daria o exercício do livre-arbítrio, exatamente. Muito bom o fechamento, viu? Gente, um abraço para vocês, boa semana. Tonho, alguma coisa da diretoria? Não, né? Não, André, o novo decreto que saiu é basicamente, em relação às nossas atividades, é a mesma. Continuamos com as nossas atividades públicas suspensas, que são os evangelhos, a evangelioterapia e também as nossas palestras públicas. Então, o decreto que saiu novo continua nessa mesma linha, estamos aguardando aí, parece que até o dia 17, para ver o que é que eles vão fazer mais. Tá certo. Um abraço, pessoal. Deus proteja. Até mais. Tudo bom, um abraço. E, Usca, é só pedir você